Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você está de olho aí com uma das maiores ferramentas que eu gosto e eu utilizo e eu pago, que é o GaxBudget. Gente, o GaxBudget sem dúvida é uma das ferramentas mais poderosas no níveis aí de opções do mercado, tá? E quem é, logicamente, é assinante do Gamma Levels SMC para NinjaTrader, tem ele embutido, né? Aí todos os dias, tá? Seja ele na assinatura, seja ele, logicamente, no grupo VIP, né? Então, por que isso? Ó, o plano básico do GaxBudget é US$ 42. Só para você ter uma ideia, se você paga a sala VIP hoje, você vai pagar US$ 39, tá? Para ter o meu indicador mais o GaxBudget embutido. Mas esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é mostrar para você que a gente pode monitorar as sete magníficas e ter um resultado surpreendente. E você talvez, caso você queira, não precise mais pagar um provedor de liquidez como esse para você estar rastreando o fluxo das opções via Gama, né, e via opções todos os dias, tá? Eu consegui, gente, os cálculos do modelo do GaxBudget e desenvolvi scripts precisos e eu vou mostrar para você nesse vídeo hoje o quão preciso é esses scripts e por que que a nossa taxa de acerto no grupo VIP é tão grande, porque a gente monitora as sete magníficas, né, todos os dias, conforme você viu no vídeo anterior. E eu vou estar mostrando para vocês hoje que vocês podem estar fazendo isso da mesma forma como eu faço. Talvez você não precise mais procurar um provedor, ficar refém de um provedor de liquidez, né? Com preço, você pode pagar uma vez só e ter isso para você. Logicamente que você vai precisar de um banco de dados. O banco de dados que eu utilizo é o Barchar, tá? A Barchar, ela tem um banco de dados aqui e planos também bem interessantes, tá? Você tem ali o plano básico dela, que você vai pagar em torno de US$ 10 e você consegue baixar até 10 CSV por dia. E o baixar Premier, que é o que eu pago, tá? Que está em torno aí de US$ 30, se não me falha, US$ 39 por mês, tá? Vale muito a pena você pagar o banco de dados e ter os scripts do que talvez você pagar o GaxBudget sozinho, entendeu? É isso que o custo-benefício que eu estou tentando trazer para você aí nesse vídeo, tá? Mas por que que você está fazendo, entregando o teu ouro aí, Francis? Não é questão de entregar o ouro, gente. Eu sei que eu tenho hoje o melhor indicador do mercado, tá? Ele é sem dúvida o melhor indicador do mercado porque você não vai encontrar informações tão precisas como você tem aqui no Gamma Levels. Eu tô olhando aqui o Gamma Levels pelo, pelo TradingView, certo? Mas você ainda tem junto no NinjaTrade, né? Mais o GaxBudget ainda. Então você não vai encontrar nenhuma outra informação tão precisa aqui no Gamma Levels SMC quanto você tem no meu script, porque tem outros pontos, outras coisas que eu utilizo, né? Outros pontos de HVL. Eu tenho também aqui o Gamma Flip de estrutura, né? De range. Eu também tenho aqui, eu utilizo, né? Uma maneira diferente de ver o call-all. Eu separo por volume e por open interest, tá? Isso eu vou mostrar para vocês no vídeo aqui hoje, tá? E a gente tem também pontos de delta, tá? Coisa que na maioria dos indicadores não tem. E o principal coisa que falta nos indicadores é você saber o que está acontecendo. Então, o meu indicador faz isso. Porém, eu vou mostrar para vocês que para você monitorar as sete magníficas, ou até mesmo você replicar isso para o ouro, EURUSD, S&P 500, com a Barchar, não fica difícil. Você consegue, desde que exista o ativo aqui na Barchar para você baixar as opções e as gregas, certo? Você consegue fazer isso. E daí você vai utilizar o script
que eu tenho dos meus indicadores, tanto do GAC Strike Bars quanto do Gamma Levels, para você estar fazendo isso todos os dias, certo? Então, vamos pegar aqui só o exemplo da NVIDIA, tá? Eu vou baixar aqui os dados da NVIDIA. Então, vamos pegar aqui e vou baixar na ações aqui. Então, gregas. E vou baixar aqui as opções, tá? Eu gosto de filtrar 50 strikes, para mim dar uma assertividade maior. Tá? Ó, vou baixar elas aqui. Beleza. Então eu já baixei tudo isso. Agora o que vai acontecer? Eu preciso rodar o meu script, né? Então o primeiro que eu vou pegar aqui, ó, é o gama positivo, tá? Só que olha só como que é a visão da gente de trade, a gente sempre está procurando aperfeiçoar. Quando eu peguei o modelo de cálculo do GaxBut, eu vi a possibilidade de eu ainda rastrear outros pontos, não só o gama positivo por volume, né, e por open interest, como ele me retorna aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês como ele me retorna aqui. Cadê? Aqui, ó, como ele me retorna aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui outros strikes também com gamas positivos e gamas negativos? Então eu peguei esse modelo justamente, né, para mim saber. Só que qual que é o macete disso? Eu também desenvolvi, logicamente, né, um conceito de que eu preciso de um prompt de comando que me ajude a identificar isso, certo? Que me ajude a entender o fluxo. Tá? Então eu desenvolvi esse script aqui, ó, que vai fazer isso, vai me devolver daí por meio dos dados que eu baixei lá da Baixar, os gamas, né, principais. Vamos pegar aqui, ó, então o Greek e o Pigeons, tá? Ele vai me jogar aqui, ele vai falar se eu quero o spot, né? Então a gente tem que ver enquanto que tá lá a Nvidia. Então a Nvidia tá no 187,350. Então, a NVIDIA está no 187,350. 187,350. E daí ele vai me dar o resultado aqui. Ele até gera um gráfico aqui, ó. Caso você queira acompanhar, salvar todos os dias aqui. Às vezes você já me viu colocando lá no grupo gratuito algo parecido da Nasdaq. Então, é desse gráfico aqui, ó. Desse script que eu tenho aqui, tá? Então, ele me gera aqui algo muito parecido, né? Com o GaxBut, né? Vamos pegar aqui, ó. Cadê o GaxBut? Tá aqui. Então, tá nessa aba aqui, ó. Muito parecido, tá vendo? Ó? Muito parecido com o GaxBut. Se a gente colocar aqui lado a lado eles, tá vendo? Me mostram pontos relativamente iguais. E olha só a questão, frisa aqui, ó. O zero gama 186, o zero gama 189, tá dando uma diferença aqui de 3 dólares quase só. Agora vem o pulo do gato. Maior gama positivo por volume, 190. Do GaxBut, 190. Maior gama negativo, 180. 180. Maior gama positivo por Open Interest, 195. 195. E maior gama negativo por Open Interest, 170. 170. Gostou, né? Vamos pegar aqui outro agora, gente. Vamos pegar aqui da Microsoft, que é uma das, né, também das 7 bem importantes, tá? Vou fazer só dessas duas, só para vocês verem como esse script ele é assertivo, tá? Agora eu vou baixar aqui da Microsoft. E vamos lá e vamos rodar lá o script então, tá? Agora vamos aqui rodar o script da Microsoft.
Então ele vai pedir o spot, né? Em qual spot está a Microsoft. Então eu preciso saber em qual spot está a Microsoft. 516.890. 516.890. Então ele vai fazer da mesma forma, né? Vai gerar para mim os dados e um gráfico, certo? Então vamos pegar aqui a Microsoft agora, ó. Microsoft, tá aqui. Então, ó, basicamente ele me mostra os pontos negativos, né, e positivos, no mesmo esquema que está aqui desenvolvido. E vamos lá, ó. O zero gama, 115 praticamente, ó. Tô com $1 de diferença, 116. Ó o pulo do gato. Gama positivo por volume, 525. 525. Maior gama negativo, 510. Maior positivo por upper interest, 520. Maior negativo, 500. Só que tem um detalhe no meu script aqui, né, que eu desenvolvi, é que eu ainda separo aqui, ó, os outros strikes que tem relevância, certo? E daí a gente vai comparar isso com as opções e daí, gente, a gente vai ter, sem dúvidas, um monitoramento perfeito, né, que você pode estar fazendo. Porque daí o que acontece? Eu ainda tenho daí o outro rapazinho aqui, né? Que vai monitorar para mim os calls e as puts. Vamos pegar aqui da Microsoft, né? O que, que eu tenho aqui de informação? Ó? O call all por open interest e por volume. Além disso, eu tenho aqui as três principais barreiras que eles me dão, tá? E também, né, as outras cinco por open interest. E eu vou conseguir monitorar o comportamento do market maker aí usando, lógico, né, inteligência artificial para fazer essa leitura. E é isso que eu vou mostrar aqui para você, ó. Tô utilizando aqui o Gemini, que não está calibrado, tá? Igual eu fiz no último vídeo, acho que foi semana passada, para te ajudar a usar o Gamma Levels SMC. Agora a gente vai estar fazendo aqui algo que eu faço todos os dias para entender também o fluxo, né? Porque eu desenvolvi prompts de comando que me ajudam a fazer isso. Então eu vou pegar aqui o prompt de comando do Kawal e vou estar jogando aqui pela Microsoft, tá? E daí ele vai estar, vou estar calibrando lá a inteligência artificial. Então a Microsoft tá em qual nível de preço mesmo? Vamos dar uma olhada lá. A Microsoft tá no Microsoft 516.890, tá? 516.890. Não perca essa informação. Tá, vamos copiar essa informação aqui para a gente poder jogar lá. 516.890. Ó. Spot atual. 516.890. E os dados de caos. E ele vai fazer para mim a análise institucional baseada aqui primeiro nos call-alls por volume e por open interest. Olha só a leitura perfeita que ele vai nos dar aqui, o Gemini, né? Então, quando você estiver utilizando a sua inteligência artificial, literalmente vai te auxiliar a você estar fazendo uma leitura muito mais afiada do mercado, tá? Então ele me mostra aqui informa, né, das causas, o que está acontecendo, ó, nos strikes, pressão vendedora, institucional relevante, pressão vendedora ativa, das puts também. Aí ele me fala, ó, leitura tática do spot, 516.890. Distância até o call wall, 7%. Distância até o put wall, menos 3%. Classificação do spot dentro do corredor, entre o put wall e entre o call wall. Paredes locais, me mostra aqui quais são. Aí vem aqui, ó, o resumo institucional. Resistência dominante no 555,
é significativamente maior que o suporte no 500. O MM está defendendo um teto de forma clara, incentivando a compreensão do preço no corredor 500, 555. O volume reforça o call wall no 555. No entanto, o put wall por volume está no 510, mais a alta da parede do 500, indicando uma defesa de suporte mais próxima do preço atual a um ponto de liquidez relevante. As paredes de Upper Interest, 500 e 555, são confirmadas como barreiras 1 e 2 mais importantes. Então você pode ir anotando todas essas coisas depois lá no seu script. Estratégia operacional. Aí é aqui para você quando estiver olhando, né? Evitar operar no meio morto, que é o corredor, 510, 535, e priorizar entradas próximas aos extremos, 510, 500, 510 para compras, 540, 555 para vendas. E cenários, né? Então ele vai me mostrar aqui os cenários, tudo bonitinho. Só que, gente, você consegue replicar essa informação aqui, ó, desse script. Eu estou utilizando aqui para as 7 magníficas, tá? Você consegue replicar isso para qualquer ativo que tenha dentro da Baixar. Qualquer ativo, você vai conseguir fazer isso. Lembrando, tá? Para qualquer ativo você vai fazer isso. Agora, vamos colar o outro prompt de comando para o gama positivo, tá? Gama positivo por volume e por oi. E daí ele vai estar me mostrando também o que eu quero. Vamos lá então agora pegar o gama positivo, tá? Então eu vou pegar aqui os strikes, copiar isso e colar lá. Só vou esperar ele me passar lá o que ele entendeu, né? A informação aqui. Ó. E daí ele vai passar aqui para mim o resultado. Veja, gente, quão precioso é isso para vocês, tá? Quão precioso é isso para vocês. Aí ele me passa aqui a análise completa, resultado das âncoras, né? Então ele me mostra os tops aqui, âncoras institucionais, ele me mostra quais são elas, tá? E o que mais me importa, a leitura, né? Então o 516 é o divisor de águas para o regime de volatilidade, a posição do preço com relação a este ponto define a estratégia de hedge e, consequentemente, o comportamento do mercado. Se o preço trabalhar acima do zero gama, o market maker está em gama positivo. Para manter o delta neutro, ele vende em alta e compra em baixa. Isso suprime a volatilidade e tende a prender o preço. Então você está entendendo que por o mais básico que você saiba operar os níveis de gama ou tenha assistido os meus vídeos explicando, com essa informação tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil de você entender o comportamento do mercado só com essas informações, certo? Vamos lá então, vamos continuando, ó. Caminhos prováveis para bull market, né? A sustentação acima do 516 coloca os níveis de maior gama positivo como alvos, resistência. O primeiro desafio é o 520 e depois o 525. E para bear market a mesma coisa, ele me passa ali a informação. A zona de rotação está na área de 510 e 520 e é uma zona de sobreposição entre os strikes de call e put relevantes, indicando uma provável área de briga e rotação dos players. E ele me joga aqui, além, ó, um plano operacional. O que eu posso estar olhando, estratégias de reversão e rotação para que eu possa estar fazendo isso. Agora, para finalizar, eu posso simplesmente pedir para ele junte todas as informações e me dê um resumo completo do que fazer e monitorar. Olha só. Agora eu vou juntar o call com os níveis de gama e ele vai me dar o plano perfeito aqui do que eu devo monitorar. E você vai fazer isso, né? Se você está observando as 7 magníficas, todos os dias você tem que atualizar o banco de dados para você monitorar isso, porque esses valores mudam todos os dias, tá?
Se você vai utilizar aí outros ativos, como pares de moeda ou é, outros índices, né? Seja lá Nasdaq, que também dá para você fazer, S&P 500 ou qualquer outro índice, eu já vou te explicar daí o que você precisa fazer para monitorar isso com maior precisão, tá? Aguenta aí, gente, aguenta aí. Deixa aí nos comentários para me saber se você também está gostando desse tipo de informação que eu estou te ensinando a fazer. Então, ó, juntando análise, aqui está o resumo completo e direto sobre o que fazer e o que monitorar para a próxima sessão de negociação. Então, ele fala, né, que a batalha está em torno do 516,850. Então, eu vou até trazer aqui o gráfico para a gente poder estar monitorando junto, né? Então, aqui a gente está vendo a Microsoft. Então, tá lá, ó, 516, 800 e... Vamos lá. Então, tá lá, ó. 516,850. Então, o 850 tá logo acima aqui, ó. Tá bem nessa faixa aqui onde ele tá? O mercado tende a ficar mais travado, com volatilidade controlada. O market maker atua como força contrária, vendendo em altas e comprando em baixas. Abaixo do 516,850. O mercado entra em território instável. A volatilidade aumenta e o market maker acelera os movimentos, vendendo em quedas e comprando em altas, o que pode levar a movimentos mais bruscos. Então eu sei que eu estou exatamente no pivô institucional, ó. Pivô central, 516,850. É que eu não atualizei aqui, né? Eu até posso atualizar aqui essa informação agora aqui, né? Então eu vou pegar aqui o script, né, e vou atualizar ele. Então deixa eu só remover ele aqui. Deixa eu só remover ele aqui e vou atualizar ele. Vamos lá atualizar ele então. Ó. Então é da Microsoft que nós estamos fazendo, né? Ó. Então o que acontece? Aqui na Microsoft eu tô com o 0 gama 516,850, tá? Então 516,850, beleza? Resistências e alvos de compra, pontos de venda. Resistência imediata, maior concentração de gama positivo por operante, 520. Tá lá, 520. 525, gama positivo por volume. Então, gama positivo por volume. Então, tá no 525. Ó, vamos atualizar aqui, ó, 525. Suportes, suporte 1, 510, gama negativo por volume. Então não é mais o 512, já é o 510. E suporte secundário 500, que é o gama negativo por open interest. Então tá lá no 500. O que fazer? Sua estratégia principal é reagir à ação dos preços relativos ao pivô 516,850, tá? Procure por compra se o preço chegar no 510 ou 500 e procure por vendas se o preço testar as resistências, tá? E daí ele termina ali mostrando para mim outros pontos. Ó, validação de stop, tudo, gatilhos de entrada, ele vai mostrar tudo para você aqui. Tá dando um resumo ali. Eu quero pegar também os pontos de caos, né? Então vamos pegar ali o ponto. Eu vou colocar ali também já o ponto de call wall e put wall, né? Call wall e put wall aqui. Vamos colocar ali também o call wall e put wall, né? Call wall por oi 555, put wall por 500. Então, como tem ali o 500, já também no gama negativo por operant, eu coloco 500.500 para dar uma diferencinha ali de meio ponto, tá? Call wall por volume 555 e put wall por volume 510. Como tem o 510 já ali no gama negativo por volume, então eu coloco 510, 500 e
Vou adicionar isso ao gráfico agora para ver como que ficou. Então tá aí, ó. Tá. Então ele me mostra aqui já as barreiras, ó. Tá vendo, ó? Tá lá em cima os call walls, tá? Barreira que o mercado precisa passar se ele quiser vir testar a estrutura aqui, tem que ser o gama positivo por int, que é o primeiro ponto onde ele trava. Então até aqui o market maker está flat. Depois disso, ele pode testar essa informação aqui para ver o que vai acontecer. Somente se entrar muito fluxo comprador e retestar isso, força o market maker a comprar até o gama positivo por volume. Perdeu esta região, a mesma coisa, né? Ó, market maker quebra a estrutura, testa e vem buscar o put wall aqui. Tá vendo? Como é importante você fazer isso? Beleza? Aí o que vai acontecer? Você vai fazer isso todos os dias. Custo-benefício disso? Poxa vida, eu nem preciso mencionar. E daí você pode também pegar o próprio de comando que eu dei lá para cadê o próprio de comando aqui? Que eu coloquei no último vídeo e você pode também estar utilizando ele. Deixa eu pegar o recente aqui. Vamos pegar que eu coloquei aqui eu coloquei nos aqui. Aí, ó, o que você vai fazer? Vamos pegar essa informação aqui, ó. Vamos jogar lá no Gemini, não. Então, vou pegar essa informação aqui, vou colocar no tempo gráfico maior, certo? Está sobreposto lá o call, eu vou deixar um pouquinho acima, né? Vamos colocar o call por operint no 556 ali, só para ele sair um pouco da zona ali, ó. E daí ele fica uma visão melhor, ó. Beleza? Então a gente tem aqui essas informações, ó. E vou copiar isso aqui, essa imagem, beleza? Vou jogar lá no Gemini, cadê o Gemini? Vou jogar a imagem aqui no Gemini e vou pegar o prompt de comando para execução ali, ó. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Peguei só uma parte do prompt de comando e ele me joga aqui, ó. Você pode colocar a imagem lá também, ó, tá vendo? Ó? Colocou a imagem aqui e ele vai mostrar para você tudo que você pode fazer ali também. É isso, gente, que eu faço praticamente todos os dias para entregar um conteúdo de qualidade lá na sala VIP e também, né, tem muito mais coisas no indicador Gama Levels que eu preciso analisar, né? E eu faço isso e eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar, né, a deixar algo de qualidade. E vocês viram aqui, ficou comprovado nesse vídeo que os meus scripts, né, são sem dúvida, né, a precisão deles é a mesma precisão que você tem aí de grandes empresas como a GexBudget. E dele me dá aqui também as mesmas informações do que eu preciso fazer, né, e como eu posso operar. E você pode replicar isso para todos os ativos, caso você pague lá a baixar, tá? Tem vários ativos aqui, ó. Você pode fazer e replicar esses modelos para o ouro, tá? Você pode replicar esses modelos para o S. Opa! Você pode replicar esses modelos aqui para SP500, Nasdaq, Dow Jones, Russell, para o DXY, Bitcoin, GBP, USD, o Ien,
o EURUSD, tem aqui também outros índices que você pode estar utilizando, ó. Tem da Inglaterra, tem o DAX, tem o HK50, tem uma porrada, fora as ações que você vai monitorar todos os dias. E daí, lógico, né, gente, que você tem também, você vai conseguir fazer isso, rodar isso no MetaTrader 5, tá? No MetaTrader 5, no TradingView e no NinjaTrade. Você consegue fazer tudo isso funcionar com os meus scripts e meus indicadores. Gostou? Deixa aí um like e me diga aí que se você gostou desse vídeo e dessas informações. É lógico que se você tiver interesse em saber mais a respeito, é só me chamar no Telegram e a gente troca uma ideia. Forte abraço a todos